Eu já imaginava que a votação seria assim, e ainda teve pessoas que colocou que sou extrovertido. Eu fico pensando, onde vocês estão? Me explica de onde sai essa vontade de ser tão animado. Não é possível. Vocês são a salvação do mundo, porque, bom, como podemos ver, a maioria é triste. Quer dizer, não que sejam tristes, mas a maioria gosta de ficar de boas, no seu canto, refletindo sobre a vida, como eu estou fazendo agora, nesse vídeo. Refletindo bastante no meu quarto, sozinho, sem ninguém. Enfim, já deu pra perceber que sou um pouco introvertido, uns 80% eu diria. Ou seja, a pessoa extrovertida tem que começar a conversar comigo. Ou não conversaremos, por talvez sermos dois introvertidos. Caramba, isso com certeza é coisa de introvertido. Pensar demais. Pessoas assim tendem a ficar mais sozinho, preferindo a quietude do que socializar. Constroem o mundo inteiro dentro da própria mente, sendo bem complexo, que poucos têm a oportunidade de realmente compreender. Olha, já dizia Albert Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, acho que estamos indo para o caminho certo. Eu acho. O que eu acho mesmo é que o mundo está mudando um pouco. Saindo da minha casa para ir para algum lugar ou trabalhar, vejo as pessoas andando com muita pressa, sem vontade nenhuma de conversar ou até mesmo fazer amizades. Bom, pelo menos por experiência própria, na capital de São Paulo, a maioria das pessoas não tem muito interesse de socializar. E eu não julgo. Um estado como esse, onde você tem que colocar o celular no saco, e olhe lá se tu vai conseguir voltar para casa com ele, só para evitar um roubo. Claramente as pessoas vão evitar assim conversar na rua. Não quer conversar comigo? Eu sinto que até mesmo pela própria segurança pessoal a gente ser assim, de pouco papo, sendo muito comum trocando a realidade pelo virtual. Sério, eu fico indignado todos os dias por saber que o mundo é assim, porque eu sei que eu saindo daqui muitos estarão exatamente como eu falei, com pressa e sem vontade de socializar por vergonha, ou até medo. Dá uma sensação esquisita sobre o futuro, não sei dizer ao certo o que seria essa sensação, mas me deixa refletindo bastante sobre que, por sinal novamente, isso é coisa de introvertido. Pensar demais. Não vamos generalizar, claro, não é como se fosse você saindo de casa, automaticamente você seria roubado ou alguma coisa assim. Apenas nos acostumamos em pensar no pior, né? Porque as informações que vemos na televisão e internet são essas. Problemas sociais que nunca parece que vai ser resolvido, sempre colocando a negatividade em primeiro lugar. A partir daqui eu apenas darei meu ponto de vista sobre pessoas introvertidas, e isso me inclui também. O primeiro seria uma má interpretação dessas pessoas. Se você tende a querer ficar quieto porque gosta de ficar sozinho, às vezes, pode levar a um mal entendido sobre sua pessoa, podendo interpretar você erradamente, como se estivesse com desinteresse, arrogância em querer conversar. Mas às vezes é porque você é tímido e não acontece normalmente isso de querer conversar pra criar amizade. E no final das contas, nenhum e nem o outro conversa por talvez ser tímido e achar que a pessoa não iria ser teu amigo ou porque não está afim de conversar. Sendo que, bom, poderia acontecer uma bela de uma amizade entre as duas pessoas. Outra situação é a pessoa nem ser introvertida de fato, mas com o tempo ela começou a ficar mais reservada por conta de estresses ou talvez reflexões que acontecem ao passar do tempo, como uma maneira de lidar com a própria emoção e o bem-estar. Ou então a internet, que proporcionou uma maneira diferente de conectar com as pessoas, permitindo socializar sem a necessidade de enfrentar vergonhas e medos excessivos de interação cara a cara. Perfeito para um introvertido, né? Na internet temos uma oportunidade de pensar muito antes de falar, que nos permite corrigir qualquer coisa que podemos ter pensado antes de realmente expressá-la. E para finalizar minhas reflexões, um que certamente é muito o que eu faço é de rejeitar novas experiências. Se você se identifica com isso, eu já digo logo, tamo junto. Às vezes esse conforto de que já conhecemos nos mantém longe do desconhecido, então seja o medo do risco ou o desejo de evitar o desconforto. O familiar muitas vezes nos parece mais seguro, e é natural buscar aquilo que já sabemos lidar. Bom, eu não quero procurar nenhum problema que eu não possa lidar, não é? Bom, acho que eu já falei o que eu pensava nesse vídeo. Sendo bem honesto, ser uma pessoa introvertida pra mim nem é problema. Sempre fui assim, de gostar de refletir, ficar mais sozinho do que ficar fazendo tantas amizades. Não ao ponto de ficar completamente antissocial, mas com um certo receio de criar amizades. Eu conversava razoavelmente com bastante pessoas no passado, e hoje em dia eu meio que evito criar pra não ficar com essa sensação de que eu era mó amigão do cara e agora nem converso mais, por não ter o que conversar. Bom, isso aconteceu bastante comigo, velho. Enfim, se você tá assistindo o vídeo e é um introvertido, tamo junto nessa, meu nobre. Mas é isso. Até.